Vamos lá, pessoal. Mais um exercício aqui para nós resolvermos e brincarmos com o Teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas, beleza? Esse exercício nos diz o seguinte: dado um triângulo retângulo com catetos 3 e 4, determine o valor da sua hipotenusa, bem como o seno, cosseno e tangente dos ângulos internos, sabendo que o cateto de menor lado forma um ângulo alfa com a hipotenusa, beleza? Então aqui está o nosso triângulo retângulo, e eu sei que ele é um triângulo retângulo porque aqui há um ângulo de 90 graus, tá? E para eu continuar a resolução do meu exercício, eu preciso saber quem que é a hipotenusa e quem são os catetos. A hipotenusa, ela é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então aqui está o 90, quem está oposto é exatamente o cara que está na frente. Então aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Agora, quais são esses catetos? Ele me disse que o cateto de menor lado forma um ângulo alfa com a hipotenusa. Então, vamos supor que aqui seja 3 e aqui seja 4. Esse ângulo vai ser justamente quem? O alfa, porque o próprio exercício me disse isso. E esse outro ângulo aqui, eu vou chamar de beta. Como que eu, primeiramente, descobriria o valor dessa hipotenusa? Eu preciso pensar, inicialmente, se eu consigo aplicar Pitágoras. Será que eu consigo? Bom, eu tenho informação de dois lados e quero descobrir mais um. Então, logo, sim, é possível resolver esse sistema por Pitágoras. Qual que é o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Logo, hipotenusa ao quadrado vai ser 3 ao quadrado dá 9, mais 16, 25. Portanto, hipotenusa é igual a raiz de 25, que é 5. Qual o jeito mais fácil de estar resolvendo isso aqui? Cara, existe um teorema chamado Teorema do Triângulo Pitagórico Perfeito. Sempre quando vocês se depararem com um triângulo retângulo que seja 3 e 4, né, ou vice-versa, aqui também pode ser 4 e 3, obrigatoriamente aqui tem que ser 5. E isso serve também para os seus múltiplos. Se, por exemplo, eu tenho aqui, né, 9 e 12, quanto que eu tenho que ter aqui? Razão em proporção. Se aqui não aumentou 3 vezes, aqui também aumentará 3 vezes. 15, tá? Então, isso é uma aplicação básica do teorema do triângulo pitagórico perfeito. Bom, agora que eu tenho a minha hipotenusa, ficou simples. Eu consigo descobrir qual é o valor do cosseno de alfa, do seno de alfa e da tangente de alfa. Vamos lá. Lembrando, como que eu calculo cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo, ele será calculado sempre pela razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, você está aqui no ângulo alfa. Quem que é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o cateto que encosta no ângulo alfa, que é exatamente esse daqui, 3. Então, 3 dividido pela hipotenusa equivale 5. Matamos o cosseno. E agora o seno de alfa. Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a alfa? É o cateto que está na frente de alfa, ou seja, 4. 4 sobre 5. E a tangente de alfa? Tangente é o cateto oposto, ou seja, 4, dividido pelo adjacente, que é 3. Agora vamos para o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Vamos lá. Seno de beta, como o seno, é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto a beta? É quem está na sua frente, ou seja, 3 dividido por 5. E o cosseno de beta? Cosseno é sempre o cateto adjacente, que é o cateto que está encostado no ângulo, ou seja, 4 dividido pela minha hipotenusa, que será 5. E a tangente de beta? Tangente de beta será o cateto oposto, que é 3, dividido pelo adjacente, que é o cara que está encostando, que é o
4. Tem alguma semelhança entre esses valores? Sim, tem total semelhança. Por quê? O cosseno de alfa, ele é exatamente igual ao seno de beta. Como vocês podem ver, ó, 3 quintos, 3 quintos. Mas, Igor, por que isso acontece? Porque exatamente alfa mais beta, como nós vimos, eles são um ângulo que, se somados, dão 90 graus. E ângulos que, quando somados, dão 90 graus, a gente diz que são ângulos complementares. Então, se eles são ângulos complementares, o seno de beta será igual ao cosseno de alfa. E também o cosseno de beta será igual a seno de alfa. E a tangente de alfa é igual a 1 sobre tangente de beta, tá? Essa proporção, ela acontece devido, né, ao fato desses ângulos serem ângulos complementares. E isso nos permite tirar essas conclusões. Então, galera, muita atenção com esse tipo de informação. Às vezes as questões elas podem trazer para vocês essa analogia, né, essa brincadeira com ângulos complementares dentro de um triângulo retângulo. E agora você está bem preparado, já sabe que somei dois ângulos de 90 graus, eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza? Então, um grande abraço e bons estudos.